E aí, para você que não me conhece, meu nome é Victor Galvão e aqui no meu canal eu falo com você que é médico ou médica que se formou agora, ou está para se formar, né, que está aí no internato nos últimos anos do curso. O que você precisa saber para ter mais confiança para dar plantão na emergência? No vídeo de hoje eu vou falar com você sobre algo que é extremamente relevante. Eu vou falar sobre a queixa mais comum que a gente vai encontrar no dia a dia nos plantões, que é a dor. Então você precisa saber como tratar a dor na emergência. Você não vai poder fazer as coisas de qualquer jeito. Talvez você até consiga, mas isso aí não vai ser o melhor para o paciente. Isso aí vai gerar muita ansiedade, né? Você vai estar naquela, poxa, será que eu estou fazendo certo, né? Será que isso aqui é bom para o paciente? Você não vai conseguir ter um desfecho favorável, né? Para assim, a grande parte dos pacientes que vai retornar, você vai gerar mais trabalho para você, que vai precisar remedicar, etc, etc. Então é fundamental que você saiba como tratar a dor do paciente. No vídeo de hoje eu não vou falar especificamente sobre dor de cabeça, dor na barriga, vou falar num conceito mais geral sobre dor. Você vai ver que no final do vídeo você vai entender bem como é que você trata a dor, e aí quando você for estudar, né, e aprender mais sobre as patologias específicas, você vai ter muito mais noção e você vai conseguir entender bem melhor o tratamento no contexto aí desse controle sintomático da dor. Então, primeiro, a dor é uma experiência desagradável, né, para o paciente. É uma coisa subjetiva, cada pessoa vai sentir de uma forma diferente, tem relação com o passado dessa paciente, tem relação com dores que o paciente já sentiu, tem relação com o contexto social, tem relação com o fator genético, tem uma série de coisas aí que modificam a percepção de dor do paciente. Então, é uma coisa que ela é sensitiva, assim, somática, e ela também é emocional. A situação que o paciente está passando, né? Se existe algum quadro depressivo associado, se não existe, se está passando por uma situação difícil ou não, enfim, tem uma série de coisas que realmente modificam muito a percepção. Então, primeiro de tudo, a informação que eu queria passar e assim deixar isso bem marcado para você que está aqui me assistindo é que a dor que uma pessoa sente só ela está sentindo. É muito difícil para a gente que está de fora definir o quanto de dor aquela pessoa está sentindo. Então, se você por algum momento já viu alguém fazendo isso, ou você já pensou em fazer isso, de dizer, ah, essa pessoa não está com dor não. Ah, vê como ela está queixando de dor, mas a cara dela está tranquila. Veja, é impossível você dizer o quanto ela está sentindo de dor. Só quem pode dizer é a pessoa. Então, você precisa confiar de fato no que a pessoa está dizendo. Porque, como é um processo multifatorial, essa questão da percepção de dor, a reação à dor é uma questão multifatorial, pode ser que aquela pessoa seja mais tolerante, pode ser que aquela pessoa já sinta essa dor há mais tempo, e aí entra mais no contexto de dor crônica, que tem uma avaliação diferente, tem uma condução um pouquinho diferente, e é por isso que ela não faz face de dor. Apesar de relatar uma dor de forte intensidade, é um paciente que não está com face de dor, é um paciente que não está com desconforto. Ainda assim, a queixa do paciente, desde que a queixa principal, né, seja dor, né, seja um fator relevante na procura do atendimento, você não está lá para julgar se a pessoa está mentindo ou não. Você está lá para tratar o paciente que está com queixa. Acredite, né, na dor da paciente, acredite na dor do paciente, acredite que o que ele foi ali para buscar ajuda. Depois dessa parte mais subjetiva aí, né, de sensibilização da queixa do paciente, vamos agora um pouquinho para a parte mais técnica, né? A gente precisa, quando a gente está diante de um paciente com dor, a gente precisa identificar se essa dor ela é uma dor que ela é mais visceral ou uma dor que ela é mais somática. Qual vai ser a diferença entre os dois aí? A dor somática é aquela dor que ela é mais do estímulo superficial, digamos assim. Então, o nervo sensitivo transporta o estímulo doloroso, ele vai ser acionado, né? Ele vai ser dado o start nele lá, e aí ele vai carregar a informação até que essa informação chega no seu cérebro. E na dor que ela é somática, você sabe exatamente onde é. Então, você bateu o dedo aqui, eu sei que aqui nesse ponto do dedo está doendo. Se eu levei uma furada aqui, um inseto me pegou e me mordeu aqui, eu sei que está doendo aqui especificamente. Então, essa dor ela é uma dor somática. É uma dor que eu sei exatamente onde é. Existe, e aí falando de dor aguda, né? Existe um fator desencadeante específico. Existe um tempo curto, né, de dor, uma dor que assim não tem
não é corriqueira, né? Não é uma dor que está sempre ali presente. A gente consegue diferenciar essa dor aí de uma dor aguda, né? E uma dor somática. Quando eu estou falando de uma dor visceral, é uma dor que ela não é muito bem localizada. Por quê? A sensibilidade dolorosa dos órgãos que são intraabdominais, intratorácicos, não é muito bem localizada. Por quê? A gente tem tanto receptor aí de dor como a gente tem na pele, por exemplo. O nosso organismo ele não precisa identificar exatamente onde é a dor que dá no intestino. Ele precisa entender que está doendo e aí você comer menos, por exemplo, ou que você está com diarreia, tem uma coisa alterada e você precisa entender que está doendo. Você não precisa saber necessariamente que é depois de 60 centímetros do ângulo de Treitz é que está doendo, não. Não faz diferença. O abdômen vai doer, é o suficiente. Então, a dor visceral, ela é uma dor que você não localiza bem, você não sabe dizer onde é. E aí, a dor visceral também tem um outro adendo, né, que é a dor referida. Então é aquela dor que, apesar de ser um quadro mal localizado, por eles caminharem pelas vias anatômicas aí de sensibilidade da dor similares, eles passarem pelo mesmo lugar, né, e aí está relacionado com a parte de embriologia e tudo, o paciente refere a dor em outro lugar. Então, por exemplo, aquela dor em mesogastro, quando você tem um quadro de apendicite, né? Na verdade, a maioria dos quadros de abdômen agudo, digamos assim, eles vão ter uma dor que vai começar em mesogastro, porque isso é uma dor referida, né? Você não consegue localizar muito bem. Quando você começa a localizar bem a dor que você está tendo, por exemplo, uma dor abdominal, uma dor de apendicite, em fossa ilíaca direita, é porque começou a irritar peritônio. Então o peritônio ele já saca ali, ele já percebe ali exatamente onde é. Então começou a irritar peritônio ali, você começa a localizar melhor a dor. Mas ela sempre é uma dor mal localizada, uma dor referida, é aquela dor no esôfago que vai para o ombro direito, né? É o quadro doloroso que ele aponta em outro lugar. E aí é o paciente com uma dor torácica de origem cardíaca, que sente dor na mandíbula, dor no braço. Por quê? Porque é uma dor referida, né? Uma dor que o estímulo doloroso ele está passando pelo mesmo caminho de uma dor somática, que o estímulo somático passaria. Então, seu cérebro entende como se fosse uma dor no membro superior esquerdo, por exemplo, quando está infartando. Então, a gente diferenciou aí essa dor. Se ela é uma dor somática, se é uma dor visceral, uma dor aguda, uma dor crônica. Mas, assim, você precisa também caracterizar bem essa dor, né? Então você precisa saber como é a dor, qual é a característica da dor, é pontada, é furada, é apertando, é queimando. Isso aí vai te ajudar a direcionar o que pode estar acontecendo, né? Então a dor somática ela é mais empontada, né? Ela é mais enfurada. Uma dor visceral ela é mais em peso, em aperto, é uma dor mais mal definida, assim. Muitas vezes o paciente não sabe descrever. Uma dor que a gente pensa em uma dor neuropática ou, enfim, com uma origem nervosa, né, um sofrimento de alguma terminação nervosa, é uma dor que é em queimação, né, um formigamento, é um desconforto desse tipo. Então, saber a característica da dor é importante para você conseguir direcionar e saber o que é que está acontecendo. Porque na hora de você abordar um paciente com dor, você, além de controlar o sintoma dele, você precisa saber qual é a etiologia. Porque a dor, por si, não é o problema. O problema é um apendicite, o problema é uma lombalgia, o problema é uma pancada que o paciente tomou, é porque ele quebrou a perna. Então o problema é outra coisa. A dor é uma manifestação do problema que você precisa saber o que é. Então, caracterizar a dor é fundamental, saber se tem fatores de melhora ou de piora, saber se tem irradiação para algum lugar, né? Quando começou, se essa dor melhorou ou não, como ela... se ela oscila, se ela é constante, como é que é o padrão de dor, onde é a dor, se o paciente consegue localizar ou não, né? Enfim. Então você precisa ver essas características de dor, você precisa ter essas características semiológicas da dor para você conseguir identificar melhor onde é o problema do paciente. Porque você vai tratar a dor do paciente, mas você precisa tratar também o problema. Em algumas situações específicas, você vai ter tratamentos menos comuns para outras dores, né? Por exemplo, como o quadro do paciente com enxaqueca, né? Que você pode fazer metoclopramida, que vai ter uma compensação de dor, você vai fazer corticoide para evitar a remissão, você tem algumas medicações específicas aí para os quadros de cefaleia, enxaqueca. Que em outras dores você não vai lançar mão desses medicamentos, como os triptanos, por exemplo. Já no paciente com dor abdominal, você pode tentar fazer algum antiespasmódico, uma medicação para
para gases, né? E aí você ter uma compensação aí, você ter um controle mais efetivo de dor, que, por exemplo, no paciente com dor de cabeça não vai fazer efeito. Ou mesmo no paciente que tem uma dor mecânica, né? Uma artralgia, por exemplo, que você vai fazer um anti-inflamatório, mas no paciente que está infartando não vai ter efeito, porque ele tem uma dor torácica visceral. E aí não é a mesma coisa de um paciente que tem uma dor mecânica, de uma crise de osteoartrite, por exemplo, que você pode fazer um anti-inflamatório, você pode fazer outra medicação que o paciente vai conseguir controlar. Então, vê, é importante você saber onde é a dor, quando começou, qual é o padrão, para você começar a identificar e saber o que é que você vai tratar. De forma geral, o conceito que eu vou passar agora, ele é fundamental para você escolher o que é que você vai usar como tratamento desses pacientes, né? Porque alguns pacientes vão ter um quadro de dor meio genérico no começo, porque ele vai chegar queixando de dor. O problema dele é dor de cabeça, é dor na barriga, é dor no peito, é dor quando puxa o ar, enfim, ele vai ter dor. A etiologia você vai descobrir em breve, né? Mas a queixa que levou o paciente é dor e você precisa resolver. Uma coisa fundamental que você precisa saber nessas características semiológicas da dor é a intensidade da dor, beleza? Existem algumas escalas que a gente pode usar. Tem a escala visual analógica, né, que mostra aquelas carinhas, mas a escala que eu gosto de usar é a escala numérica. Por quê? Eu acho muito mais fácil para o paciente. A escala visual analógica eu preciso ter algum papel, né? Mostrar o papel para o paciente, mostrar a carinha, preciso que ele aponte. Eu acho isso pouco prático. A escala numérica, ela é boa porque muitos pacientes vão conseguir fazer, alguns não vão conseguir fazer. Eu vou dar uma dica para você ver se você consegue ajudar o paciente a lhe ajudar também. A escala numérica, você vai perguntar para o paciente se ele tem uma dor de 0 a 10, sendo 0 nenhuma dor e 10 a pior dor que o paciente já sentiu na vida. Então, a pior dor que o paciente sentiu na vida, às vezes é o que quebrou o braço, às vezes é porque o paciente já teve filhos, né, e aí ficou gestante, trabalho de parto, ou às vezes é porque a pior dor foi tomar uma vacina. Então, assim, é muito subjetivo, mas assim, é importante você identificar e ter esse parâmetro do próprio paciente, porque quem vai dizer se melhorou ou não é ele, e aí, como eu falei, né, a dor é uma questão subjetiva e que cada paciente vai ter uma tolerância diferente, vai ter uma resposta diferente. Então vamos lá. Essa escala, a gente tem esses números aqui de 1 a 3, eles são de dor leve, beleza? 0 é nenhuma dor. De 1 a 3, a gente tem uma dor que a gente vai caracterizar como leve. 4, 5 e 6 é uma dor que a gente vai chamar de moderada, beleza? E a partir do 7, 8, 9 e 10 é uma dor intensa. Aqui a gente tem algumas coisas para a gente comentar. Intensa, moderada e leve. Para que serve isso aqui? Bom, isso aqui vai, assim, ser fundamental para a gente tratar, né? Para tratar. Por quê? Eu preciso fazer morfina no paciente que tem dor 2? Não preciso, né? Eu não preciso fazer uma medicação de forte intensidade no paciente que tem uma dor leve. Eu posso fazer uma medicação mais leve. Muitas vezes eu posso até fazer VO nesse paciente que tem dor leve. Mas se o paciente chegou na emergência, né? Ele disse lá, tá com dor 2. É uma dor que aparentemente é bem fraquinha, né? Talvez ele nem tenha relatado. Mas aí você descobriu que ele tem uma dor 2. Faça a medicação na veia, o paciente já foi para emergência, né? Assim, é bem mais rápido, ou na veia ou IM. Quando o paciente não sabe responder isso aqui, alguns pacientes vocês vão encontrar, eles não têm noção dessa questão de nota, né? De 0 a 10, né? Sendo que é 1, 2, 3, ele não tem essa percepção. Às vezes o paciente não conhece a questão dos números, às vezes o paciente não tem a percepção de graduação em nota, né? De 0 a 10. E aí, uma forma que eu uso é falando se é leve, moderada ou intensa. E aí eu pergunto, ó, essa dor é muito forte, é mais ou menos ou é fraquinha? Então você já, assim, transformou de 10 para 3, né? Mas você já tem uma ideia de se a dor é intensa, moderada ou leve. Evita usar o termo mais complexo, né? Leve, moderada ou intensa. Se comunica com o paciente de uma forma que seja clara, né? É uma dor muito forte. Você pode até falar muito forte, forte, mais ou menos, uma dor fraca. Já vai dar uma noção. Então,
Ou você, para simplificar mais, é uma dor muito forte, é uma dor mais ou menos, uma dor média, mediana, ou uma dor fraquinha. E aí o paciente vai conseguir responder para você, se, enfim, se essa dor é muito limitante ou não para ele. Se ele puder pontuar de 0 a 10 é melhor. Por quê? Porque depois que você medicou o paciente, você vai saber, e aí, agora, quanto é que tá? Antes a dor estava 8, e agora tá quanto? Então, se for 5, se for 4, se for 6, já vai ter mudado de intensidade. Outra coisa que é importante você falar para o paciente, até nessa questão aí do tratamento, depois de ver a questão da intensidade da dor e tudo, é você dizer para ele que nem sempre ele vai sair com 0 dor, né? Se o paciente está com uma dor muito intensa, chegou com a dor 9, então você já deixa claro, olha, eu vou fazer a medicação, essa medicação, o objetivo é que melhore, mas pode, assim, a ideia não é que você saia com 0 dor, a gente vai tentar compensar o máximo para que você vá para casa e continue o tratamento para controle de dor em casa. Sei lá, é uma dor lombar, né? O paciente precisa de repouso, tudo, então assim, ele não vai sair zerado, é uma enxaqueca, ele não vai sair com 0 dor. Então, principalmente quando a dor está mais forte assim, é importante esclarecer. Não vai ser, a gente vai fazer tudo aqui para melhorar e não para deixar com 0 dor. Então vamos voltar aqui, ó. O que é que eu faço, né, com essa escala? O que é que eu posso fazer, né, para poder tratar o paciente? Existe uma escala da OMS. Isso aqui é da OMS. Deixa eu botar aqui. OMS, que fala sobre o tratamento para dor do paciente, né? Aqui é a parte de intensa, dor intensa, aqui a dor moderada e aqui a dor leve. Então, aqui a gente tem a dor de 1 a 3, aqui de 4 a 6 e aqui de 7 até 10. Beleza? É a dor leve, moderada e intensa. Nessa escadinha aqui, o que é que a gente tem? Quando a gente tem uma dor leve, a gente vai fazer analgesia simples. Analgesia simples. Aqui é tranquilo. Você vai fazer dipirona, paracetamol, né? Algum outro anti-inflamatório. É isso que você vai fazer. Quando a gente tem uma dor aqui moderada, a gente vai fazer os opioides fracos. É o tramal, a codeína. E aqui a gente vai fazer opioide forte, que é a morfina, o fentanil, a metadona. Então, quando a gente está diante de um paciente com uma dor mais hardcore, aí você pode lançar a mão já do opioide forte. Lembrar que isso aqui, apesar de ser uma escadinha, ele meio que é uma base também, né? Então você não deixa de usar a analgesia simples, você acrescenta o opioide fraco, né? Quando você vai... A única exceção aqui é a questão do opioide. Porque se você colocar um opioide junto com outro, ele vai competir pelo mesmo receptor. Então, se você colocar um tramal junto com a morfina, não tem sentido. Você pode usar a dipirona, né? A dipirona mais morfina. Isso aqui tá ok. Mas tramal com morfina não. Tramal com morfina não. Codeína com morfina não. Porque eles vão competir por outro receptor. E aí esse conceito aí de receptor é fundamental porque você vai terminar que você vai associar as medicações a depender do mecanismo de ação. Isso aqui faz toda a diferença para você tratar melhor o seu paciente. Por quê? Vamos lá, a gente está falando sobre analgesia simples, né? Então a gente pode usar, por exemplo, dipirona, pode usar, sei lá, nimesulida, pode usar celecoxib, diclofenac, ibuprofeno, tem uma série de coisas que você pode usar. Eu vou chamar aqui de AINES. Certo? Então, a dipirona é um AINE também. Então você pode usar a dipirona, você pode usar alguns outros AINES, você pode usar o paracetamol. O paracetamol, sendo analgesia simples, ele tem um mecanismo de ação diferente. Então você pode associar o paracetamol com AINE, por exemplo. A dipirona, nem tanto, mas também dá. Pensando que você tem mecanismos de ação diferentes, né? Os AINES, eles são inibidores de COX-1 e 2. Alguns são só de COX-2, mas assim, basicamente é isso aqui. Então, o mecanismo de ação deles é isso aí, vai inibir a ciclooxigenase, e aí vai diminuir a questão de prostaglandina, menor processo inflamatório. O paracetamol, ele é menos anti-inflamatório, ele tem um poder anti-inflamatório bem baixinho, e ele é muito mais antipirético, né?
comparado à dipirona, que tem um poder analgésico bem melhor. Os AINES em si, eles não têm diferença entre eles. Então, o uso de ibuprofeno, cetoprofeno, diclofenaco, nimesulida, eles todos têm eficácia igual em controle de dor, em assim, questão anti-inflamatória, né? Em eficácia em vivo, né? Não tem grandes diferenças. Isso aí vai depender de paciente, tem paciente que se dá melhor com medicação, outro que se dá melhor com outra, então isso aí vai variar e você vai usar aquele que você tiver mais disponibilidade e mais conforto de usar, né? Mais comodidade aí com a prescrição. Se puder optar por medicamentos que tem uma tomada só durante o dia, né? Isso aí dá uma comodidade posológica também para o paciente, porque ele vai precisar ficar fazendo medicação em casa. Outra opção para controle de dor, e aí em algumas situações específicas, né? A gente está falando de dor de garganta, ou então dor lombar, ou enxaqueca, são os corticoides, né? Os corticoides também vão ter ação aí em controle de dor. Outra aqui, ó, que eu já falei também, os opioides, porque os opioides eles vão ali no receptor Mi, né, e vão atuar, né, no controle de dor nesses receptores. Lembrar que quando você faz um opioide, ele vai competir pelo sítio do outro, né? Então, por exemplo, você vai tramal com morfina, não vai dar muito certo. O efeito da morfina vai ser pior se você já tiver feito tramal recente, né? Ou codeína também. Tramal, codeína não funcionam bem. Porém, o tramal ou a codeína com o paracetamol, eles têm um sinergismo aí, eles têm um efeito bem interessante. Então você está, por exemplo, um paciente com a dor mais importante, né? Você acha que não precisa de morfina, mas você precisa dessa associação aí de um opioide fraco com um analgésico simples, né? Um AINE, pode associar paracetamol com codeína ou paracetamol com tramal, que vai ter um efeito bom, ele tem um efeito de controle de dor bem efetivo. Existem outras medicações que elas também têm efeito de controle de dor, né? Por exemplo, a agonista alfa, né? O Precedex, a clonidina, elas são medicações que elas podem ter efeito analgésico. A gente tem também triptano, né? A gente está falando mais do quadro de enxaqueca, ou a metoclopramida também no quadro de enxaqueca. São medicações que elas vão ter um efeito de controle de dor. Era isso aí que eu queria falar com você sobre dor, beleza? A importância de você tratar e investigar, né, já num primeiro momento, que a dor é a manifestação da condição de alguma alteração clínica, né, de algum problema que está acontecendo no organismo do paciente. A dor é uma manifestação e não é a doença em si. Que a dor é um quadro subjetivo, né? Cada paciente vai ter uma experiência diferente e uma queixa, uma manifestação diferente associada a essa dor. Que você precisa entender o mecanismo de ação de algumas medicações para saber como é que você vai fazer a associação. Por exemplo, não dá para associar dois AINES, você precisa associar a medicação com efeitos, né, com atuações diferentes, porque isso aí vai ser que vai ajudar o paciente, né? Tem uma sinergia aí das medicações. Se você faz duas medicações que agem no mesmo receptor, você não vai estar acrescentando efeito. E que naqueles pacientes que eles têm uma dor intensa, você pode e deve usar opioide forte. O uso da morfina é seguro, né? É uma medicação que você tem um efeito bom de controle de dor. E você precisa atuar nesse controle de dor de forma o mais rápida possível. Por quê? Quanto mais ele vive aquela dor, pior vai ser para ele, tanto porque ele está sofrendo, como para o controle de dor futuro. Então, o paciente que ele entra um quadro de dor crônica, geralmente ele tem uma via de dor mais exacerbada, né? Ele já sentiu tanto já estimulou tanto aquela via, que ela é uma via que ela é mais sensível, né? Então ele percebe a dor de forma diferente. Por isso você precisa controlar bem a dor. Então não adianta você deixar um paciente com dor, porque você acha que se você dar morfina, o paciente vai se viciar, os viciados de morfina vão chegar lá para se atender no seu plantão, porque você passou morfina. Não. Você tem controlador daquele paciente, porque ele é uma queixa do paciente, e se for uma dor intensa, coloca uma medicação já mais potente logo de cara. Evite de estar remedicando. Não, vou começar com dipirona, aí depois eu vou pensar se eu vou fazer outra medicação. Depois eu vou botar um tramal. Não melhorou, agora eu vou botar uma morfina. Lembra que, particularmente, tramal e morfina são medicações que competem pelo mesmo receptor. Então você vai ter um efeito pior, você vai ter um pior controle de dor desse paciente. Se o paciente tem uma dor intensa, pode fazer morfina com tranquilidade.
2, 3 miligramas de morfina, às vezes até 4 miligramas de morfina, é uma dose bem segura para você controlar a dor sem que o paciente tenha efeito adverso, né? De depressão respiratória, de alteração de consciência, né? Você tem algum comprometimento nesse sentido. Outra coisa aí, focando em opioides, se é um paciente que ele faz uso crônico de opioide, você não vai salvar a vida dele por não prescrever a morfina. Então, se o paciente chega e diz que está com dor, que a dor só melhora com morfina, ou que você já fez outras medicações e que precisa da morfina, não julgue o paciente, porque ele é viciado, ele só quer se for morfina e pronto, não vou passar. Você não vai resolver o vício, né? Ou se você internar o paciente, você não vou colocar a morfina nesse paciente porque ele vai ficar viciado ou porque ele já é viciado. O tratamento para adição em opioide não é suspender o opioide de cara. Não precisa querer salvar a vida do paciente com relação a isso aí, né? Com relação à questão de abuso de opioide. O desmame tem que ser gradativo, né? Precisa ser associado a outras medicações, tem que ser controlada a dor de outra forma, terapias não farmacológicas para controle de dor, uma série de fatores que não vai ser o atendimento na urgência, o internamento na urgência que vai ser diferencial, sabe? Assim, vai se mudar, porque é um paciente crônico. Então, se o paciente faz uso de morfina, né, e você acha que aquela dor de fato é uma dor intensa, faça a morfina, não tem problema. Você não vai estar piorando o desfecho do paciente, você não vai estar estimulando ele a usar ainda mais. Você vai estar tratando a dor, óbvio, desde que você acredite, você identifique de fato e reconheça que aquela dor do paciente é uma dor intensa. Eu não estou dizendo aqui que você vai ser besta de fazer tudo que o paciente pede, não. Você tem a sua autonomia e você vai ter que definir se esse paciente tem dor ou não. Apesar de ser uma situação bem difícil, porque a dor é uma condição subjetiva, né? Então o paciente, como eu falei, o paciente vai estar relatando dor, então na imensa maioria das vezes que ele está referindo dor, medique ele para dor conforme a dor que ele está queixando. Algumas vezes você vai segurar um pouco a mão, né? O paciente vai dizer que tem uma dor 8, uma dor 7, e aí talvez você não faça o opioide forte logo de cara, porque você acredita que com um AINE e associado a algum opioide fraco, o paciente vai ter uma resposta. E muitas vezes tem. Então depende muito de onde é que é a dor, como é que é a dor, por que está acontecendo a dor, e aí você pode associar outras medicações e talvez não precisar do opioide forte. Isso aí é uma análise que você vai individualizar dia a dia de acordo com o paciente. Mas aquele paciente chegou com uma condição que é muito dolorosa, né? O paciente chegou com uma fratura exposta, o paciente chegou queimado, o paciente que chegou com alguma lesão, assim, agitado, muito inquieto, né, com sinais clínicos outros, né, que falem a favor da dor mais intensa, pode medicar com opioide com segurança, não tem problema, não se aperreie, você não vai causar adição nesse paciente e ele vai ter um bom tratamento, né, ele vai se sentir bem mais à vontade lá, numa condição que está, né, tirando a saúde dele. E se for o oposto, né, o paciente que já faz uso crônico, né, o paciente procura emergência várias vezes e tal, não adianta murro e ponta de faca, né, não vai ser você não prescrevendo no dia do seu plantão que vai resolver a vida do paciente. E aí talvez você só tenha mais indisposição, né, que o paciente fica irritado, muitas vezes toca terror no hospital, então, enfim, chegue no meio termo, né. Se você acha que o paciente tem um quadro de dor de fato, que precisa de uma medicação mais forte, faça, não sem aperreio. Bom, era isso que eu queria conversar com você, essa questão da dor, né, essa questão da avaliação subjetiva, a escala de dor, né, para você definir bem a intensidade da dor, a escala da OMS de o que é que você precisa usar, e esse conceito aí de você usar as medicações que atuam em sítios diferentes para você ter um sinergismo e você ter um efeito melhor, um melhor controle de dor de forma mais rápida para uma melhor qualidade do paciente quando estiver na emergência. Isso aí, né, você entendendo bem esses conceitos, você vai ficar muito mais seguro para atuar quando o paciente chegar com a queixa de dor. Tanto na hora de identificar o que é que está causando essa dor, como na hora de tratar essa dor para você ganhar tempo e fazer exames e você conseguir direcionar o paciente para algum serviço. Então era isso aí e espero você no próximo vídeo.